E aí pessoal, tudo bem? Vargas Joaquim, seja bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Mais uma vez a gente vem aqui para falar sobre o time do Santos. Eu não sei se você sabe, mas acredito que a grande maioria dos torcedores santistas sabem que hoje teve eleição para presidente do time do Santos, hoje 9/12/2023. E o presidente eleito no dia de hoje, quando foi mais ou menos umas 17 horas, terminou as eleições, teve lá a apuração de votos e às 18h30 já era conhecido como Marcelo Teixeira, o presidente do time do Santos pela terceira vez. Rapaz, eu vou falar um negócio para você. Foi uma eleição assim que foi muito, como é que eu posso falar? Foi de lavada, para falar um português claro. Porque a diferença que já começou no início das apurações foi muito distante daqueles que conseguiu, por exemplo, o Maurício Maruca, que foi o segundo colocado, por exemplo, não chegou nem perto, pessoal. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre tudo isso e as minhas impressões a respeito do posicionamento dele na entrevista coletiva logo depois de ser eleito o novo presidente do time do Santos. Daqui a pouco a gente volta depois da vinheta, pessoal. Até já. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar de Santos novamente. A gente estava falando a respeito do Marcelo Teixeira, que foi considerado hoje em votação o novo presidente do time do Santos. Na verdade, saiu até uns dizeres aqui no site oficial do time do Santos, o comunicado. A chapa 05 foi eleita pelos associados do Santos Futebol Clube. Presidente Marcelo Pirillo Teixeira como presidente e o vice-presidente Fernando Galotti Bonavides, o vice-presidente. Marcelo Teixeira é eleito o novo presidente do time do Santos. Aí tem um texto falando curtinho, pessoal, assim, ó. O Marcelo Teixeira, da chapa 5, né, é o novo presidente do Santos Futebol Clube para o triênio de 2024/2026. Quer dizer que a nova presidência, evidentemente, que semana que vem ele já vai começar a mexer com os pauzinhos, mas de fato e de verdade ele vai apresentar o seu grupo, né, porque vai ter a transição e tudo mais. A gente entende tudo isso e o texto continua mais ou menos assim. Ele e o seu vice Fernando Galotti Bonavides foram eleitos com 4.762 votos nesse sábado, dia 9. Na votação presencial, obteve 1.270 votos. Já na votação virtual, somou 3.492 votos. Somando os dois, como eu havia dito para você, teve o Marcelo Teixeira como campeão, né? O atual presidente do time do Santos para 2024. O Marcelo Teixeira com 4.762 votos. Na segunda colocação, na chapa 4, teve o Maurício Maruca com 1.378 votos, muito distante, inclusive. Na chapa 3, o Rodrigo Marino, que o ano passado, nas últimas eleições, ele concorreu junto com o Ademir Quintino como vice, né? Ficou na segunda colocação, tendo, infelizmente, o Andrés Rueda como presidente do Santos. Graças a Deus ele já saiu. Então, o Rodrigo Marino pegou a terceira colocação com 1.073 votos. Na chapa 1, o Ricardo Agostino, 1.011 votos. E na chapa 2, Vladimir Matos, 562 votos. Né, pessoal? Olha, pessoal, as minhas impressões a respeito do posicionamento da torcida do time do Santos, eu acho que foi bem assim notório, principalmente quando começou as apurações. Começou a abrir lá as urnas, né? Porque foi uma eleição híbrida, teve tanto pessoalmente, manualmente, assim podemos dizer, com votos escritos e tudo mais, teve as apurações das urnas lá, mas também teve a votação via online, né? Que eu acho que foi a grande maioria, inclusive somando 3.492 votos, né? Que votaram em favor do presidente do time do Santos, Marcelo Teixeira. As minhas impressões a respeito disso, pessoal, foi o seguinte: é que o torcedor santista, ele
acredito que ele fez uma análise assim muito geral daquilo que realmente o Santos precisa. Eu não estou falando aqui que ele, na minha opinião, ele é o melhor presidente do time do Santos. A gente sabe que cada um tem os seus problemas, mas ele foi eleito. Eu vou falar o motivo pelo qual eu acredito que ele foi eleito para ser presidente para o time do Santos. Tanto é que conseguiu a grande maioria dos votos, né? Acredito que quando o torcedor santista, nessa situação, santista ainda muito machucado pelo descenso do time para a segunda divisão, nesta última quarta-feira, que foi muito ainda abalado por essa situação, eu acho que o torcedor santista, de uma forma geral, ele pensou da seguinte forma: poxa vida, qual que é a maneira que o torcedor santista quer que o time seja visto para o ano de 2024, mesmo estando na segunda divisão? Bom, aí ele pensou, ele verificou os candidatos e foi lá nos anos de 2000, porque é a terceira vez que o Marcelo Teixeira é o presidente do time mais glorioso do mundo. Então ele pensou lá, pô, na época dele, o Santos ganhou o Campeonato Brasileiro de 2002, onde foi aquela era Robinho, Diego, Ganso e tudo mais. Então, depois ali teve outros títulos que o Marcelo Teixeira na sua gestão conseguiu. Não estou falando que foi uma gestão perfeita, muito pelo contrário. Mas eu acho que o torcedor santista pensou muito nisso. E num geral, porque nas entrevistas que o Marcelo Teixeira deu aos canais que falam a respeito do time do Santos, eu garanto para você que foram em vários canais, na última inclusive que eu vi no Resenha Santista, ele falou dos 5 principais pilares que ele falou que vai dar preferência. As categorias de base, o time profissional, cheguei até a anotar aqui, e depois alguém da entrevista coletiva, depois da votação, quando ele já tinha ganhado já essa votação para presidente novamente do time do Santos, ele falou dos 5 pilares. Ele falou as categorias de base na primeira colocação, o time profissional do time do Santos na segunda, o feminino, né, que é o terceiro ponto, o patrimônio do Santos, aí eu acho que inclui CT, tem um monte de coisa que está inclusa ali, melhorias, né, um centro de treinamento e tudo mais. E a última coisa, a marca do time do Santos, que é fortíssima, né? Então, engajar cada vez mais, colocando situações de engajamentos sociais cada vez mais potentes, para a marca do time do Santos ser cada vez ainda mais conhecida mundialmente, e que o Santos não deveria ter saído do lugar da primeira divisão. Infelizmente aconteceu do Santos ser rebaixado, mas o Marcelo Teixeira, pelo aquilo que ele falou, eu entendi que ele tomou muito cuidado e ele falou muito sobre a transição, né? Ele vai apresentar a equipe dele só em janeiro, com as devidas peças na sua equipe, né? Para poder levar o leme aí do barco do Santos, que foi deixado de uma forma vexatória aí pelo antigo presidente. Vai ficar até dia 31, né? Mas, né, ontem ele fez um pronunciamento pedindo desculpa, pedindo perdão. Você percebeu que ele tá valendo um negócio assim meio chato pra caramba, mas aos 44h30 ele veio pro ar e falou aí essas palavras que, no meu modo de ver, não adiantou absolutamente nada, mas era o mínimo que ele poderia fazer para deixar aí pelo menos uma coisa, podemos dizer assim, que todo mundo já sabia, mas as pessoas queriam ouvir da boca dele, né, pessoal? Essa que foi o detalhe. Agora, teve algumas coisas que ele falou, por exemplo, nessa transição, nessa hierarquia de coisas que ele falou que ele vai fazer. Ele se preocupou muito com o nome do time do Santos, aliás, todo político. Agora, pessoal, preciso falar um negócio para você que é importante. Político é político, pessoal. Político é político. E o Marcelo Teixeira, desses que aí disputaram essa nova presidência do time do Santos, ele é o mais experiente. Isso não quer dizer que ele é o melhor de todos, né? Mas é o que for mais votado, e pelo jeito, pelas imagens que eu vi, tem vários vídeos nas redes sociais do time do Santos, dele cantando o hino do Santos, saindo, batendo palma e tudo mais. Se emocionou em um determinado momento em que ele deu em primeira mão, que ele falou o seguinte: ele vai conversar com o Conselho Deliberativo e vai propor para eles que no Campeonato Paulista o time do Santos usará a camisa 10, que foi do genial
Edson Arantes do Nascimento Pelé, porque esse Campeonato Brasileiro foi em homenagem a ele, né? Então, mas no Campeonato Brasileiro, a proposta seria o seguinte, que enquanto o Santos não subisse para a primeira divisão, o Santos não usaria no Campeonato Brasileiro a camisa, a jaqueta número 10, que foi do grande Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Inclusive, nesse momento, ele chegou até a se emocionar um pouco, deu aquela embargada na voz, que chamou a atenção de muita gente que estava lá fazendo as perguntas. Perguntaram sobre o posicionamento dele, do time do Santos, qual seria o seu principal trabalho, né? De início já, essa pergunta aí era uma pergunta já esperada, e como eu disse para você, ele tomou muito cuidado para responder essa pergunta, por conta, inclusive, da transição, porque ele não tem ideia como que está o time do Santos, quais são os documentos, contratos, papéis que ele terá que ser visto, né, para poder tomar algum tipo de atitude. Mas ele prometeu que vai ser rápido nas atitudes e não vai poder demorar muito para fazer as coisas no time do Santos andar. É uma outra era, pessoal. O time do Santos está na segunda divisão. Achávamos que esse tipo de situação nunca aconteceria com o time do Santos, mas hoje é uma realidade. Agora, o Santos vai ter que montar um time competitivo, vai ter que sentar com esses jogadores, com os empresários, com os agentes, com os patrocinadores, com certeza terá que refazer, como havia dito num conteúdo anterior, os contratos, porque o Santos vai ter um determinado posicionamento financeiro nesse próximo ano de 2024 com relação às suas finanças, né? Então, não será a mesma de um time de primeira divisão. Então, muita coisa vai acontecer. O Marcelo Fernandes falou que uma das prioridades dele também, eu estou lembrando das coisas que ele falou, pessoal, não tem nada, eu anotei algumas coisas assim, mas eu estou lembrando à medida que eu estou falando. Ele falou a respeito do estádio, que é uma coisa que ele vai ter que seguir à risca, para poder realmente andar, mas ele vai ter que examinar esse contrato que foi feito com a W Torres, de repente com esse orçamento que vai entrar para o time do Santos em 2024, vai ter que refazer o contrato. Já conversou previamente com os engenheiros, lá, os responsáveis, os CEOs, né, da W Torre, se mesmo o Santos caindo para a segunda divisão, eles ainda continuariam com esse projeto. Ele recebeu a positividade que sim, mas deixou claro que o contrato vai ter que ser revisto, e eu acho que é importante isso daí, e a torcida gostaria de saber muito disso. Isso está de acordo com a quinta cláusula que ele falou, que seria o patrimonial do time do Santos, né? A verdade é o seguinte, Marcelo Teixeira vai ter que colocar tudo abaixo, refazer tudo de novo daquilo que infelizmente não foi feito e colocar o Santos na primeira divisão novamente. Vai ter que montar um time competitivo, e quando eu falo competitivo, pessoal, assim, o Santos vai ter que negociar, inclusive foi uma coisa que ele abriu para todos aqueles que estavam na entrevista coletiva, né, com os direitos de imagem, com os dinheiros de televisão e tudo mais, tem as emissoras e qual ele vai ter que renegociar e tudo mais, por conta do Santos ser o time, vamos dizer assim, mais famoso, o time de massa, é o time mais famoso do Brasil, que disputará a segunda divisão. Então algumas coisas, alguns conceitos terão que ser revistos, e ele vai dar prioridade realmente para o time do Santos com relação à transmissão de jogos e tudo mais. Muito provavelmente acho que a Bandeirantes vai transmitir a segunda divisão, pessoal. E a gente vai estar muitas vezes fazendo pós-jogo aqui, de repente no final de semana, num sábado à noite. É um outro dia, outra situação. O Santos vai jogar em dias diferentes da semana, né? É um campeonato brasileiro da segunda divisão. Agora, muitos jogadores do time do Santos terão que conversar realmente com o presidente, com a sua nova equipe depois da transição que será feita. Presidente anterior e atual, né, que vai ser até dia 31, Andrés Ueda, vai ter que passar todas as diretrizes, ele vai analisar, ver o que vai dar para fazer, o que não vai, as finanças do time do Santos, os adiantamentos que poderá ou não fazer. Marcelo Teixeira parece que tem planos, né, para o time do Santos, mas repito, pessoal, repito, tudo que o torcedor do Santos gostaria que acontecesse é que não acontecesse uma gestão temerária semelhante a essa que aconteceu de um presidente antigo, Andrés Ueda.
É isso que o torcedor santista gostaria de ter. O torcedor santista, além de apoiar, e eu me incluo nisso, quer ver o Santos ser temido, né? Mas dentro de campo, não só fora com aquele corredor de fogo, com as coisas que acontecem com o time do Santos, pelo nome do Santos, inclusive. Todos os times que foram jogar na Vila Belmiro têm que ter receio de jogar. E o velho futebol, e acredito que o torcedor santista olhou muito para isso, para as coisas acontecerem, por escolher inclusive o Marcelo Fernandes, um dos motivos foi isso, do bom futebol. Mas nós entendemos, e eu entendo mesmo, não sei se você teve a oportunidade de assistir jogos da segunda divisão, é um campeonato totalmente diferente, pessoal. As pessoas, os jogadores que jogam a segunda divisão têm um perfil diferente. Isso não quer dizer que o Santos tem que fazer ótimas contratações para esse certame. Muito pelo contrário. Só que os jogadores têm que ter essa noção de querer jogar a segunda divisão. Alguns jogadores do time do Santos que ganham salários altíssimos, muito provavelmente não ficarão no time do Santos. Não sei se eles querem ficar atrelados a um time que foi rebaixado para a segunda divisão. É o caso do Soteldo, é o caso do Rincon. Eu acho que o Santos deve fazer um esforço para poder ficar com esses jogadores. E esses jogadores já estão sendo assediados há tempos, né? E o Santos vai ter que ver, de repente, um desses jogadores que são ídolos no time mais glorioso do mundo, jogar na primeira divisão no seu rival, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, e por que não aqui em São Paulo? O Santos não está na mesma divisão que eles. Seria ruim, né? Agora, o Santos vai encontrar esses jogadores no Campeonato Paulista, né? No Campeonato Paulista, aí sim. Mas eu acredito que já na semana que vem, Marcelo Fernandes e seu vice-presidente aí, como é que é o nome dele? O Fernando Galotti Bonavides, terão muito trabalho a se fazer na equipe mais gloriosa do mundo. Olha, pessoal, assim, eu estou muito esperançoso. Essa é a palavra que eu tenho a respeito daquilo que o Marcelo Teixeira vai fazer com a equipe do Santos. Eu não posso pensar outra coisa diferente, uma vez que as eleições já aconteceram e os jogadores do time do Santos escolhidos para vir para a equipe mais gloriosa do mundo vai ter que saber que esse símbolo aqui é o maior símbolo do mundo e precisar ter amor, carinho e principalmente querer jogar no time do Santos. Eu já falei em outras oportunidades aqui no meu canal que jogar no time do Santos, na hora que esse cidadão entrar para ser atleta do time do Santos, tem que dar a cartilha para ele, explicar a história do fato dele ter jogado e o privilégio que ele tem de jogar na equipe do Santos mais gloriosa do mundo. Vi a Santos TV entrevistando ali alguns personagens, por exemplo, como o Domingos. Você lembra do Domingão? O zagueiro, o ex-zagueiro do time do Santos. Ele falou, inclusive nas redes sociais aí no Facebook, né? Vi uma declaração dele quando o Santos foi rebaixado, a revolta dele. É o mesmo sentimento ainda de muitos torcedores santistas. Eu acredito que quem realmente torce para o time do Santos não largará o barco. Continuará, não estou falando que você é obrigado a vir aqui no meu canal assistir os meus conteúdos, pessoal. Você fica à vontade para escolher aquele que de melhor te dá prazer. Agora, se você quer escolher um conteúdo que fala a respeito do time mais glorioso do mundo, esse é um dos canais. Prestigie os canais do time mais glorioso do mundo, do Santos Futebol Clube, pessoal. Não é demérito para ninguém. Aqui tem notícias, mas são notícias que já aconteceram, que eu vejo de reportagens de amigos meus, daqueles que também têm conteúdos do time do Santos, e a gente vai continuar com os conteúdos. Convido a você e a todos aqueles que estão aqui presentes aqui no meu canal, tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Meu nome é Vargas Joaquim. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dê o seu like que é importante, que é muito legal, pessoal. Vamos continuar ainda apoiando o time do Santos. Abraço para você. Tchau, pessoal. Tchau.